Bom dia, eu sou a Vânia, eu trabalho na Celaires, tenho 40 anos, já estou trabalhando com a Liquid John há 5 anos e a minha trajetória de vida é a seguinte. Eu fui mãe aos 15, engravidei aos 15 anos e tive a minha filha com 16 anos. A minha filha ela nasceu com asfixia cerebral e que acarretou num problema de entupimento das válvulas ventriculares dela. Então ela deu hidrocefalia quando ela nasceu. Nessa época eu era adolescente, então quando você é adolescente você fica muito perdido. Então eu não tive apoio da minha mãe, tá? Que é a primeira pessoa que você espera que te dê apoio nesses casos é a mãe, e a mãe não dá apoio. Então eu tive essa trajetória de vida com ela. Quando eu descobri que ela tinha hidrocefalia com 38 dias de nascida, porque ela começou a fazer o olho de sol poente, que é quando demonstra o primeiro sintoma da hidrocefalia, é o olho de sol poente. Hidrocefalia não é uma doença, no caso dela foi um acidente causado por demora de fazer o parto dela. Nesse período, pra mim foi muito corrido, porque assim, eu vivi pela minha filha, praticamente eu vivi por ela, busquei tudo por ela e nessas épocas eu trabalhava numa empresa, uma fábrica de cartucho, onde eu tive apoio do gerente da fábrica. Ele me ajudou a ter pelo menos uns 3 meses de salário, mas ele não podia ficar comigo. Ele falou que ia esperar fazer 18 anos para ele poder me contratar. Acabou que a fábrica um tempo depois fechou, mas o dinheiro que ele me deu durante os 3 meses ajudou bastante na criação da minha filha. O bom é que 24 anos atrás dinheiro valia alguma coisa. Então eu ganhava um salário mínimo, e um salário mínimo naquela época era muito dinheiro, claro. Aí eu consegui ajudar ela nesse período, e só que eu, como eu falei, né, não tinha o apoio da minha mãe, então eu tive que buscar outros recursos para poder continuar cuidando dela. Então eu procurei fazer faxina, outras coisas, eu tentei de tudo para que ela não passasse necessidade. Com a hidrocefalia eu tive que buscar recursos médicos, eu fui em vários hospitais públicos, eu tive que correr com ela, eu fui para o Hospital Jesus com ela, eu cheguei no Hospital Jesus com ela, que ela bateu uma tomografia lá, uma ultrassom, porque a mulher dela ainda era molinha, não dá para fazer uma ultrassom. Só que no período dela, do médico, Dr. Edson, na época até era diretor do hospital, ele ia marcar a cirurgia para ela. Só que nesse período que eu fiquei com ela, entre uma coisa e outra, o Dr. Edson pegou a sala de cirurgia do Hospital Jesus, ficou toda minada, porque eles estavam fazendo uma obra, então eles destruíram a sala de cirurgia, porque caiu muita água dentro da sala de cirurgia, e só estava funcionando a UTI e o CTI do hospital, que era só para cirurgia de emergência. Ou seja, foi descartada a possibilidade dela fazer cirurgia, porque o caso dela aparentemente poderia esperar um pouco mais. Mas só que a hidrocefalia ela é o acúmulo de líquido aquoso dentro do cérebro. Então isso fazia muita pressão na cabeça dela. Isso era ruim para ela, porque danificou a habilidade motora dela. Quando você está desesperado, você vê Deus sempre na sua vida. Eu sou cristã. E assim, eu sempre tive muita fé, sempre orei muito. Aquele é um milagre vivo. Porque tudo que... Uma certa vez eu pedi uma irmã para orar, porque a cabecinha dela era toda molezinha, né? E Deus, ele fez um milagre muito grande, porque a Kênia começou a calcificar as áreas moles da cabeça. E aquilo ali foi incrível. E quando ela bateu a ultrassom, a médica falou assim: mãe, é incrível, porque a sua filha não tá... O tempo que ela tem de vida era para a cabecinha dela ser muito maior. E ela falou assim: não tá. Sua filha é um milagre. Nesse períodozinho, a mãe do meu marido, ex-marido, me ajudou. E ela foi uma mãe para mim, entendeu? Foi uma avó para minha filha.
Porque o hospital ela ficava internada com a minha filha. A minha filha demorou 1 ano e 2 meses para botar uma válvula, porque eu fui parar no Antônio Pedro, em Niterói, longe. Mas eu fui parar lá para poder cuidar dela. E porque o médico que era chefe de cirurgia lá no Antônio Pedro, ele estava atendendo no Hospital Jesus, que era o Dr. Antônio Belas. Cheguei lá no Hospital Antônio Pedro, ele fez o exame, marcou o exame, e nesse período, por incrível que pareça, não tinha tirado a certidão de nascimento dela ainda. Aí a moça foi, agilizou, eu cheguei no cartório, tirei a certidão dela, aí voltei no Antônio Pedro, com a minha tia dessa vez. Aí eu cheguei lá, aí a médica falou assim, não, tudo bem, ele me atendeu. E quando ele me atendeu, ele falou assim, então mãezinha, a gente vai fazer isso, eu vou pedir uma topografia pra ela e você vai tirar sua tomografia e depois a gente vai encaminhar ela pra cirurgia, pra botar a válvula. Quando eu consegui botar a válvula nela, que a gente conseguiu internar, quer dizer, eu do Antônio Pedro eu voltei pro Hospital Jesus, que era onde eu estava inicialmente. Aí ela bateu a tomografia, aí um outro médico, que eu não sei se era o Dr. Ricardo, que foi uma equipe médica que atendeu ela do Hospital Jesus, foi o Dr. Antônio Belas, o Dr. Edson, que era o chefe da neurocirurgia do Hospital Jesus, o Dr. Antônio Belas, eu não me recordo bem, mas acho que era o Dr. Ricardo o nome dele. Era um outro médico também, um outro neurocirurgião. E eles ficaram admirados porque, com o acidente que ela teve no parto, era para ela não ter nenhum ventrículo funcionando, ela tinha um. Ele falou assim, tua filha tem uma válvula que funciona ainda. Aí eu falei, hã? Ele, ela tem uma válvula que funciona ainda, não ficou toda danificada, porque geralmente quando ocorre isso no parto, todas as válvulas ficam danificadas e a sua filha ainda tem uma funcionando. Eu falei pra ele, é Deus. Que ela começou a tratar na BBR, que ela foi encaminhada pra BBR. Foi quando também apareceu o auxílio do governo para auxiliar ela, porque ela ficou aposentada por ela ser neuropata, então o governo automaticamente aposenta. Então veio essa ajuda do governo para eu poder continuar com ela e não ter a necessidade de trabalhar. Então ela ganhava um salário mínimo, isso sustentava ela. Então pra mim era o dinheiro dela, então era tudo por ela, tudo pra ela. E ela tinha uma inteligência fora do comum, tá? Porque a gente olha criança especial, a gente fica assim, nossa, mas a criança é tão parada. Não, a criança é inteligentíssima. Por incrível que pareça, eles são extremamente inteligentes. E a gente fez fisioterapia, ela fez fono na BBR, só que a BBR ela cortou algumas crianças do estado. Aí eu tive que correr para um outro hospital onde fizesse cobertura de criança do SUS. Aí eu fui lá para Madureira com ela, para um outro hospital de tratamento. Aí nesse outro hospital de tratamento, o recurso era muito pouco. Foi quando abriram o Hospital Sara, porque o Hospital Sara era uma bênção. Aí eu fiquei tratando com ela até ela vir a falecer, no Sara. Fiquei um período com o pai do meu filho. Eu fiquei um período de 4 anos com ele, até o 4º ano dela. Aí eu fugi, porque ele me batia. Foi quando eu voltei pra casa da minha mãe não, dos meus avós, porque minha mãe morava com meus avós. E eu falei pra minha avó, não, porque você foi embora. Eu falei, porque eu apanhava. Aí foi quando ela falou assim, então você vai ficar aqui. Foi quando eu dei a segunda chance pra ele. Isso foi em 2001. Dei a segunda chance pro pai do meu filho. Aí eu, na esperança de que ele ia me dar tudo bem, ficou um tempo tranquilo. Aí eu tive meu filho nasceu, pensei que ele ia ficar de boa, ele ficou de boa um bom tempo. A gente casou quando depois que meu filho nasceu, a gente casou no civil, coisa e tal, tudo como anda figurino. Ficou um período bem bacana, nossa vida ficou muito bem. Dali pra cá, eu comecei a fazer um outro curso de vida. Eu arrumei trabalho no ano seguinte. Depois que eu arrumei trabalho, eu fiquei... ele também mudou, o pai do meu filho, ele, sei lá o que aconteceu com a cabeça dele também, ele ficou estranho. Só que a gente continuou empurrando com a barriga, o relacionamento, coisa e tal. Aí foi por causa do meu filho.
Então, assim, foram muitas coisas, sabe? Muita coisa ruim que aconteceu. E a gente ficou, sei lá, meio que abalado com essas coisas todas. E eu peguei e falei pra ele, não, a gente tem segurado muita coisa. Quando eu entrei na empresa, quando eu conheci Zanata, foi na antiga empresa, e Zanata eu conheci no Center Shopping, que é perto de onde eu moro. Eu estava atrás de trabalho na época e estava deixando meu currículo no Center com umas lojas lá, né? Eu trabalhei de vendedora lá. Aí eu cheguei lá e distribuindo o currículo, vi Zanata parada assim. E aí, como eu tinha visto no InfoJobs uma vaga em algumas empresas, e eu procurei aqui pelo Rio de Janeiro, mais próximo de casa, ali pelo Center Shopping mesmo que eu procurei. E então eu cheguei e falei pra ele, assim, não, vocês estão dando vaga? Porque eu vi no site do InfoJobs que tava dando vaga e tal. Ele não falou, tá. Aí ele falou assim, não, amanhã vai ter uma dinâmica, você vem. Eu falei, não, você não vai ficar com isso, ele traz amanhã. Eu falei, que horas? E aí ele pegou e falou assim, 11 horas da manhã. Eu falei, tá bom, então 11 horas da manhã eu tô aí. Eu fiquei entre os 10, graças à equipe, né, que eu participei, foi boa, entendeu? Então a gente conseguiu ir a segunda fase. A segunda fase foi a entrevista com o John e com o Zanata. Que a pior pergunta que o John me fez na vida, gente, foi quem era eu, tá? Responde não. Porque essa pergunta é muito interessante, porque seu cérebro ele fica pensando assim, quem sou eu? Por alguns segundos. Você fica se imaginando, quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Eu não me conheço não, e você fica se perguntando essas coisas. Só que quando a gente começa a falar da gente, a gente vê o tipo de ser humano que a gente é. Isso também ajuda a gente a melhorar. Você aprende a ser humano, a ver as pessoas como ser humano. E é isso que eles ensinam pra gente. E eu aprendi muito isso com eles dois. Eu aprendi muito com a Celares, com os clientes. Você aprende com os clientes. A Celares, a antiga virou Celares. A gente começou a fechar tudo. Éramos 20. Então, a Celares éramos 20. 20 que acreditou no John, 20 que foi junto com ele. 20 eu tô falando uma conta aí por baixo, mas acho que era mais ou menos isso. Ele fez uma reunião lá em Niterói, com todo mundo, e disse, gente, vai ser isso, isso e isso. Quem tá comigo? Eu falei, aí todo mundo falou assim, então, contigo, paciência. Foram 30 vendedores no quiosque só, mas aí o John foi abrir uma outra, abriu a do Botafogo primeiro, depois abriu New York, que foi pra onde foi eu e Arthur. E eu fiquei no New por um tempo. O pai do meu filho, né, meu ex-marido, ele saiu de casa em fevereiro de 2017, deixou eu e meu filho. E foi quando começou uma outra parte da minha vida, que foi lutar pelo meu filho. Praticamente a Celares custeou com o meu trabalho a educação do meu filho. Eu trabalhei um período no escritório da Celares. Aí depois o John me pediu, né, me desafiou novamente a voltar para a loja. Eu falei, não, John, eu gosto de trabalhar na loja, gosto de trabalhar com o público, então beleza, eu topo. E eu fiquei na loja, porque assim, eu gosto do público, eu gosto de ser vendedora. E esse período eu cuidei do meu filho, formei ele, tá? Paguei a escola, ele fez uma formatura linda. E tá lá, né, 16 anos. E é isso, gente, a Celares, ela é uma empresa incrível, de uma natureza humana incrível. Você pode dizer assim, não são um número de pessoas, são seres humanos. Quando eu vejo meu filho hoje, com 16 anos, desse período, dessa trajetória de estar só eu e ele, eu fico falando assim, caraca, eu sou privilegiada, porque eu tenho um filho bom, graças a muita... Eu posso falar que foi graças aos meus avós, porque a melhor educação que eu recebi veio deles. Respeita, eu lembro até hoje que minha avó falava assim pra mim, e é uma lição que eu gostaria de dizer hoje, de coração. A minha avó sempre dizia assim pra mim, do bebê de colo ao adulto, você tem que respeitar. Independentemente de classe, cor ou credo, respeita, valoriza.